Vamos agora tratar de um outro comportamento, do comportamento do dia a dia, de pessoas comuns, pessoas que trabalham séria e arduamente. Na edição dominical do jornal O Estado de São Paulo, foi publicada uma reportagem de Bianca Zanata. E a propósito desta reportagem, eu vou pedir a opinião de uma especialista que com frequência conversa conosco no Manhã RDC. Eu leio um pequeno trecho desta reportagem, abre aspas. Há 8 anos que a publicitária Simone R., é um nome fictício, mas a pessoa existe, 52 anos, há 8 anos ela não sai de férias. A última vez que ela teve um período de descanso remunerado foi como gerente de eventos de uma agência de propaganda e marketing. Ela passou 17 dias na praia, totalmente desplugada do mundo, e depois disso, nunca mais. Houve uma onda de demissões na empresa e Simone trabalhou como freelancer até entrar em uma nova agência, onde ficou por 5 anos sem direito à folga anual. A única parada coletiva no recesso entre Natal e o Réveillon foi durante a pandemia, quando migrou para trabalhar em casa e passou a conciliar o trabalho com os cuidados da mãe idosa, que ela entendeu que a empresa não estava preocupada com seu equilíbrio mental e que ela mesmo não tinha coragem de tirar férias por conta do volume de tarefas sob sua responsabilidade. Continua a reportagem publicada no último domingo pelo jornal O Estado de São Paulo. A mãe acabou falecendo, vítima de Covid-19, e mesmo assim não se tocou no assunto na empresa em que ela trabalhava. A autocobrança era tanto que me vi mandando e-mail de trabalho assim que cheguei do funeral, lembra Simone. No final do ano, eu chorava de cansaço fazendo o relatório de cliente até às 2 horas da manhã. Simone pediu demissão. Ela relata um quadro de ansiedade que a levou à compulsão alimentar, angústia, insônia e até uma alergia que ela diz, abre aspas, vai andando pelo corpo. A suspeita é que o estresse seja a causa. Ponto, fecha aspas. Li a reportagem, fiquei entristecido com a situação e me ocorreu de ouvir a análise da psicóloga e psicanalista Magda Mello, a quem cumprimento, bom dia, e acredito que não deva ser um caso único esse que relatei. Seja muito bem-vinda. Essa situação ilustrada pelo caso da Simone é uma situação muito séria e muito comum entre profissionais que não tiram férias. Então acabam adoecendo, inclusive alguns especialistas dizem que é doença oriunda do trabalho, por excesso de trabalho. Então existem algumas questões, uma que é a queixa dessa moça de que a empresa não olhou para ela. Por outro lado, ela também não olhou para si, no sentido de poder se proporcionar um período mínimo que fosse de férias, pelo menos lá na primeira empresa, a qual ela tinha o direito. Todo trabalhador tem direito a férias e não é uma questão de ócio simplesmente, apesar de que o ócio faz bem, de vez em quando, é uma questão de saúde mental, desligar-se, como tu disseste, desplugar-se. Então, tem pessoas que ficam angustiadas pelo vício que tem do trabalho, que ficam angustiadas pelo fato de ter um recesso no final do ano, pelo fato de tirar ou ter que tirar férias, ou pelo fato de que algumas empresas, ou a maioria das empresas, vai dar férias porque é
legal isso, né? Então, tem pessoas que não conseguem, esse é o outro ponto, né? Que tem um vício pelo trabalho, né? E que não se dão o direito nem do recesso de final de ano. E isso causa muita angústia. A gente vê isso no consultório, né? Ao passo que nós vamos encontrar aqueles que degustam as férias. Então, nós temos dois opostos, né, em diferentes categorias, se eu tiver tempo eu vou falar delas, né, que são o turista, o viajante e aquelas pessoas que apenas deslocam a sua rotina para outro lugar e acham que estão fazendo férias. Então, são diferentes categorias de quem faz férias. Mas, no caso do trabalhador que fica submetido às demandas da empresa, do trabalho, é desgastante, preocupante, porque a saúde mental não vai aguentar isso, né? É estresse e depois outros desdobramentos físicos desse estresse, né? Depressão, uma série de coisas. Antes, psicóloga Magda Bello, de que surjam as consequências, como é que o profissional que é submetido a uma carga muito intensa por vários motivos pode pressentir as consequências desagradáveis que virão deste trabalho intenso sem o período de férias? Ele precisa se observar, né? É básico. Começam a haver alterações no sono, alterações no humor, muitas vezes, alguns ficam ligados o tempo todo, como tu mencionaste ali no caso, né? A pessoa já não consegue mais deixar de olhar os e-mails, deixar de olhar as mensagens, ela não se desliga das mídias, tudo lá é trabalho. Ela não tem lazer e não consegue também fazer pequenos intervalos de lazer que todo mundo precisa fazer. Chega final de semana, faz alguma coisa, enfim, que não precisa ser nada tão grande, né? Umas férias tão monstruosas assim, tão significativas, mas corta a rotina. Cortar a rotina é fundamental para manter a saúde mental, eu estou falando, né? E física, claro, mas eu falo da saúde mental. Então, é necessário cortar, tem feriados, né? Cortar a rotina. E isso já é uma prévia para sonhar com as férias tão desejadas, lugares que gostaria de conhecer e tal. Psicóloga e psicanalista Magda Bello, a senhora já recebeu em seu consultório pacientes que resistem arduamente? A senhora enfrentou dificuldades e talvez nem tenha conseguido superar, no sentido de convencer o paciente de que ele precisa ter, sim, uma folguinha, que isso é necessário, que a saúde mental é um arcabouço que há necessidade de reservar um espaço para o lazer, para o divertimento, para o desplugar do trabalho. À medida que as pessoas, vamos dizer, elas chegam a tratamento porque estão sofrendo. À medida que esse sofrimento vai se aliviando através da fala, dos pensamentos que ele vai tendo novos, né? Novas vias de pensar, necessariamente ele vai encontrando novas formas de prazer. Então isso é gradativo. Então nós não precisamos, vamos dizer, convencer, né? A pessoa vai se dando conta de que ela precisa relaxar, de que ela está mais relaxada, então ela vai se proporcionando ao natural uma saída no final de semana, um descanso, um feriadão. Então, à medida que o tratamento passa, ela vai qualificando a sua vida. Porque vamos considerar que férias,
que interrupção da rotina tem que ver com qualificar a vida, aumentar as relações, os laços, conhecer lugares, culturas. Então, a pessoa precisa se desligar daquilo que ela faz normalmente para que ela possa, vamos dizer, colocar algo ali no meio. Né? Tem pessoas, Bert, que se angustiam na sexta já porque vem o fim de semana. Né? Tem uns que não gostam do domingo à noite, né? Porque tem que trabalhar, mas tem outros que não gostam da sexta, porque é um intervalo sem ir para o trabalho. Veja bem, né? Então essa pessoa realmente tem que pensar o que está acontecendo com ela. Ok. Psicóloga e psicanalista Magda Mello, muito grato por suas orientações, essa consulta a propósito de um assunto que foi referido na edição dominical do jornal O Estado de São Paulo, as pessoas que não saem para o período de férias. A senhora aprofundou a questão, que diz respeito também aos finais de semana, às folgas necessárias. Espero que tenha orientado muitas pessoas que eventualmente enfrentam esse problema. Lhe desejo um bom dia de trabalho. Muito obrigada a você e a todos aí. Obrigado, psicóloga e psicanalista Magda Mello.